A ida à Europa foi para fugir da ditadura? De certa forma, não, foi um projeto de... nunca fui um ativista político, embora estivesse rodeado de ativistas políticos, gente que foi presa, inclusive a minha família. Então, claro, eu era adolescente, tinha 15, 16, 17 anos, eu estava acompanhando aquilo lá. Mas eram duas coisas. Uma de ver o Brasil de longe, eu queria sair, eu queria ter uma experiência de sair do país. E como faxineiro na Alemanha, dava dinheiro? Dava muito dinheiro, porque era um trabalhador ilegal, eu trabalhava praticamente, um trabalho quase escravo, era 12, 13 horas, mas assim, voluntário, né? Servidão voluntária. Você pegava emprego de manhã de faxina, de tarde para lavanderia, de noite em restaurante para lavar louça, quer dizer, você... De madrugada não precisa falar o que você fazia. Me diga uma coisa, de volta ao Brasil, você descobriu que pouca gente tenta descobrir e não consegue. O que é que você foi fazer no Acre? Olha, ali foi um choque de realidade para mim, que eu casei, eu me apaixonei pela minha mulher, com quem eu vivo até hoje, a Beth, e eu estava com aquela relojoaria falida em Antonina, só tinha o 2º grau, eu tinha que fazer alguma coisa da vida, e eu pedi socorro para o irmão meu, que morava no Acre, mora até hoje. E fui trabalhar com ele, e lá por um absoluto acaso, tinha uma matrícula lá do vestibular, eu entrei no curso de letras em Rio Branco, no Acre, na FUFAC, na época era uma fundação. E aí é uma cidade ótima para viver, né? O Acre era, bom, ele mudou muito, né? Tinha os dois momentos assim. Foi uma experiência fantástica nos anos, naqueles Agora, 77. Curitiba, a cidade em que a literatura, além de você, tem Dalton Trevisan. Vocês já se conheciam? Olha, o Dalton eu conheci, eu me lembro que eu frequentei muito o local em Curitiba, o centro que se chama, curiosamente, Boca Maldita, que é famoso, é o Point, o que dá um certo sentido, uma ideia do sentido crítico curitibano, né? O lugar mais tradicional da cidade chama-se Boca Maldita. A gente gosta de falar mal dos outros. E lá frequentava o Dalton Trevisan, o Fábio Campano, o Jamil Snege, o Maza, eram os Vinholes, o Valmor Marcelino, que eram os intelectuais da época. E eu ali, guri, 14, 15 anos, ficava ouvindo conversa dos adultos, tomando cafezinho e já pensando... Você está de acordo que essa revista literária, esse jornal literário chamado Rascunho, que todo mundo está lendo agora, ou pouca gente fora de Curitiba, é uma das coisas mais importantes da literatura brasileira? Olha, o Rascunho é um assombro, porque é um tipo de um jornal praticamente sem uma linha, quer dizer, ele é uma explosão de textos de uma nova geração talento, da né? literatura brasileira, que tem talento. de tudo, você tem de tudo ali. E que teve impacto, quer dizer, foi sobrevivendo contra todas as expectativas, que a ideia é sempre que dure pouquinho, né? E é uma... Está sobrevivendo, mas às vezes assim brinca com o Piauí, brinca com as coisas que realmente quase ninguém quer brincar. Eu gosto muito do Rascunho. O que Curitiba tem, ou não tem, para ser tão presente nos seus romances e nos contos do Dalton Trevisan? Olha, no caso do Dalton, Curitiba é uma Curitiba mítica, assim, uma Curitiba antiga, né? Ele tem ele pegou ali uma espécie de um arquétipo de cidade, ou de uma cultura própria ali, que fez uma linguagem em cima disso. No meu caso, Curitiba já de outra geração, é uma Curitiba urbana, uma Curitiba de como é que eu posso dizer assim? A atmosfera da cidade é muito forte, ela marcou muito toda a minha produção literária. Eu descobri talvez a minha verdadeira literatura quando eu descobri a cidade como espaço. É uma cidade que curiosamente não tem carnaval, né? É muito diferente. Todo mundo que vai para Curitiba sente que é uma cidade diferente. O livro do Wilson Martins sobre a cultura do Paraná, ele chama assim Um Brasil Diferente. Tem alguns traços muito específicos ali que eu acho uma cidade literária. A literatura não pode competir com as artes visuais, pois vai perder sempre. Isso não faz você, escritor, se sentir Maringá jogando contra o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense. Olha, a questão das artes, ali a expressão é artes visuais, eu não me lembro que eu falei isso, essa relação. Eu acho que o grande nicho da literatura, a literatura para sobreviver como tal, a grande matéria-prima dela é a linguagem abstrata. Eu gosto de uma literatura de olhos fechados, que seja pura linguagem, quer dizer, a utopia da pura linguagem verbal.
né? O grande universo dela é a linguagem verbal. Eu acho que todo movimento formalista que desde os anos 20, que puxou para o aspecto gráfico, visual, do aspecto literário, claro que é relevante, tem uma importância histórica extraordinária para explodir certas referências, mas eu acho que ela vai perder se ela entrar na vida pós-internet, na vida do mundo da imagem de hoje. A literatura tem que se reservar justamente ser o contrário disso. Ela tem que ser pura linguagem verbal. Você, ex-professor da Universidade de Curitiba, como hoje os teus ex-alunos te viam? Estrela ou chato? Olha, eu acho que... Não, estrela certamente nunca fui. E eu acho que chato também não. Eu acho que eu fui um bom professor. Eu fico olhando assim para aqueles 20 e tantos, 24 anos de sala de aula. Eu acho que eu fui um bom professor, assim, mas... Ser professor não é nada, sabe? Muito... Tem que ser escritor, tem que ser criador, tem que ser artista. Eu nunca misturei muitas coisas. Eu fui um professor, assim, talvez quadrado demais, muito técnico, muito atento, muito pouco performático no sentido Até o meu medo de lidar com literatura em sala de aula. Eu só dei aula de língua portuguesa porque a literatura ela mexe com coisas muito fortes comigo e eu não conseguia me defender. Hoje, o grande escritor brasileiro, você tem o Sebastião Tetza, se não me engano, você tem o Cristóvão Tetza, você tem o Bernardo Carvalho. Eu leio Machado de Assis, que é uma que leio agora, que eu acabei de ler um agora lá. Agora deu um branco, moço. Mas eu leio, eu tenho o hábito de ler. Eu não gosto muito de romance, não. Eu gosto mais de livros que ensinem alguma coisa, que me façam crescer em alguma coisa, sabe? Não sei, eu nunca pensei nisso. Você faz umas perguntas muito difíceis.